Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime e eu vou falar de Iruma-kun, Marimashita Iruma-kun, Welcome to Demon School Iruma-kun, que acabou, né, este final de semana. Inclusive, o último episódio, muito bom por sinal. Mas, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e vamos lá, vamos falar sobre Iruma-kun. Eu quero primeiro, antes de mais nada, ressaltar esse último episódio de Iruma-kun, porque foi muito engraçado. Foi basicamente um filler, mas foi um dos melhores episódios de Iruma-kun, porque você tem acesso às dinâmicas dos três personagens principais, né? Que é o Iruma, a Clara e a Alice Asmodeus, ou As-kun. A personalidade deles é muito interessante, a personalidade deles é muito legal. E a interação entre eles é muito divertida, sempre foi durante todo o anime. Esse último episódio meio que coloca isso mais claro até, né? Mas vamos falar sobre o anime em si como um todo e algumas coisas positivas, algumas coisas negativas. As coisas positivas são os personagens, são muito criativos. Os personagens têm uma personalidade forte, cada um tem a sua personalidade. Eles se diferenciam tanto em visual quanto em personalidade. Você tem, assim, várias nuances de comportamentos entre os personagens, né? Eles são cada um pouquinho de um comportamento exagerado. Então você pega um comportamento, você exagera ele, e aí você tem um personagem de Iruma-kun. O Alice Asmodeus, que é um cara muito forte, muito influenciável, mas que admira também muito essa questão de poder e força. Ele chega no momento em que ele mostra esse poder e força e ele é subjugado, e aí ele passa a admirar o Iruma por causa desse poder e força. Você tem a Clara, que é uma pessoa que é muito parecida com o Iruma no sentido de fazer as coisas para agradar os outros e não conseguir dizer não, mas ao mesmo tempo ela faz isso como uma defesa, né, no primeiro momento, e depois a gente vai essa questão, esse defeito de personalidade dela, muito entre aspas isso vai sendo mais elaborado e a gente vai tendo uma personagem muito engraçada porque ela se coloca em situações muito engraçadas devido à personalidade dela. O Iruma, ele é um cara que é um humano no meio de um monte de capeta, um monte de demônio. Os demônios comem humanos, então ele tem que meio que se disfarçar de demônio para sobreviver nessa sociedade que ele foi colocado. Ele foi colocado nessa sociedade justamente porque os pais dele venderam ele pro demônio. São os pais bem legais, assim. Tão legais que faziam esse negócio dele, como ele não consegue dizer não, os pais se aproveitavam disso para fazer com que ele fizesse tudo para eles, né? A ponto de ele não ir nem pra escola porque ele tinha que fazer coisas de casa, tem que trabalhar e trazer dinheiro para casa, ou seja, era basicamente um inferno. E aí quando ele vai pro inferno e tem um ambiente, digamos, favorável, com pessoas que, por mais que queiram matá-lo, né, para comê-lo, é um ambiente muito mais saudável do que o ambiente familiar que ele tinha. Então já fala um pouco dessa questão de que família não é pai e mãe, família é quem cria, família é quem dá carinho, quem dá condições para você se desenvolver como pessoa, né? Então já a primeira coisinha que o anime já fala logo de cara. O Iruma tem uma personalidade de não conseguir dizer não, e isso é colocado em vários momentos como piada, isso é muito interessante. E ele tem uma outra habilidade que é se desviar de todo e qualquer tipo de poder ou coisas que vão atingi-lo. Ele tem uma habilidade muito grande de desviar. É uma construção de personagem muito criativa. O Iruma tem uma personalidade muito criativa, no sentido de colocar pra cima, né, colocar em excesso essa questão de não saber dizer não, essa questão de você não encarar coisas, só desviar das coisas, né? Isso vai sendo trabalhado bastante no anime. Sobre os arcos do anime, posso dizer que tem o quê? 5 arcos. É um arco introdutório, que é logo no primeiro episódio, né? Não dá nem pra dizer que é um arco, é mais uma introdução de fato do anime e sobre o que ele vai falar e o que ele quer falar. Você tem uma introdução também à classe em que o Iruma tá nessa escola de demônios. Você tem o arco da queimada. Você tem o arco da festa dos clubes, né? Da escola dos demônios. E você tem o último arco, que é o arco da garota idol. O que eu tenho pra dizer sobre tudo isso é: o arco mais, assim, interessante, mais divertido é o arco da queimada. Porque esse arco da queimada, ele fala muitas coisas sobre Iruma, ele trabalha muitas coisas sobre o desenvolvimento do Iruma. Além disso, além de trabalhar bastante coisa do Iruma, ele é num timing, assim, bem interessante, saca? Você não tem muita enrolação, então ele é bem dinâmico, os episódios são interessantes, termina o episódio você já tá querendo o outro, enfim. É um arco muito completo no sentido de trabalhar bem comédia, trabalha bem os assuntos que ele quer abordar, nessa questão de você encarar desafios,
de você ser colocado numa situação completamente sem ter como desviar daquilo, então você tem que encarar aquilo, porque senão você vai ficar na mesma pra sempre. Então ele tem vários temas sendo trabalhados nesse arco da queimada. E ele trabalha muito bem, e ele entrega muito bem, e a comédia é sempre muito boa. A Clara é uma personagem incrível pra comédia. O arco da festa já é um arco muito prolongado. É um arco que, assim, você sente que ele tá ficando um pouco maçante. Tem vários episódios que nada acontece feijoada. Quando acontece, eu sinto que faltou peso. Então, assim, se for levar em consideração tudo que Iruma-kun tava mostrando no começo do anime para o que foi realizado neste arco, esse arco é o mais fraco de todos, tá? Inclusive ele é mais fraco do que o do arco da Garota Idol, porque o arco da Garota Idol, ele é bem direto, ele é bem objetivo. Existe uma pessoa, essa pessoa tem um problema, o Iruma também tem um problema, e eles dois conseguem juntos resolver o problema e também se desenvolver durante o processo. Portanto, você tem aí uma causa e efeito muito mais clara, uma relação entre acontecimentos muito mais clara. O arco da festa ele demora demais para ter causa e consequência, então você fica muito... Ah tá, mas eu tô reagindo agora a uma coisa que aconteceu há 2 episódios atrás. Eu já não tenho tanto impacto assim. Então essa questão de perder peso é muito frequente nesse arco. Você tá lá na frente, 3, 4 episódios depois, reagindo a uma coisa que aconteceu há 4 episódios antes. Fica muito maçante, dá a impressão de que as coisas são muito lentas, justamente porque a causa e a consequência elas estão longe uma das outras, né? A direção de comédia desse anime é muito boa, as músicas são assim interessantes, tem bastante música com relação a Clara principalmente, e também são engraçadas porque tem muita piada com isso. As músicas são interessantes, as músicas são legais para o anime em si. O visual do anime é muito assim criativo. Ele mistura várias coisas de anime japonês com anime norte-americano, animação norte-americana. Então, por exemplo, sabe o que lembra? Lembra um pouquinho daquela estética de A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Lembra um pouquinho dessa estética com alguns traços. Alguns traços lembram, assim, me fizeram pensar nessa animação várias vezes, né? Então, você vê que tem influências, assim, bem presentes de coisas que não são necessariamente uma estética japonesa. Então meio que acaba dando uma sensação de alívio, uma sensação de frescor quando você está assistindo esse anime, porque você tem literalmente algo que você não está acostumado a ver e ainda está dentro da estética que você, sabe, tá mais acostumado com a estética de anime japonês. Então, sabe, ele faz um meio termo muito interessante entre algo criativo e novo, com influências externas, digamos, e algo padrão japonês. Então, assim, esteticamente é um anime muito agradável, tá? Tanto pra pessoa que tá acostumada com coisa nova, ou tá querendo coisa nova, quanto pra pessoa acostumada com coisa padrão japonesa. A animação, ela é assim, altos e baixos. Quando tem comédia que não exige assim tanta animação, mas exige assim uma certa criatividade com relação à animação, para que você tenha alguns impactos, né? Com relação à comédia, é praticamente perfeita, assim, a comédia de Iruma-kun é muito boa. A animação ajuda muito a comédia. Agora com relação à ação, quando exige ação, aí tem alguns momentos muito bons, com o poderzinho no final do arco da festa, que ficou bem legal. E tem alguns momentos que são, assim, qualquer coisa. Tem vários momentos no arco da queimada que são só cenas estáticas. Então, assim, altos e baixos total. Você vai ter os sentimentos conflituosos com relação a isso. Vai ter momentos que você vai vibrar e vai ter momentos que você vai falar, puta, podia ser mais isso aqui, né? Portanto, é tipo um anime muito divertido. É um anime muito divertido, né? Um anime que você consegue assistir sem se cobrar. Ah, tô fazendo nada, vou assistir Iruma-kun. É um anime bem divertido. Eu acho ele mais divertido do que, por exemplo, o Radiant, que eu comentei esses dias, que eu também gostei. Então, assim, é um anime bem criativo. Você não vai ficar cansado de assistir ele, porque ele vai estar toda hora te mostrando algo novo, tá? Tanto visualmente quanto na própria história, isso acontece bastante. Ele tá sempre colocando algum item novo, alguma questão nova pra você olhar, pra você não ficar enjoado. Então, no momento que você tá cansado de história, digamos assim, ele vai lá e te bota uma música. Ele quebra toda hora essa tua monotonia. E isso é muito importante para manter o anime interessante por um médio prazo, um longo prazo. E então a direção e a própria história contribuem bastante para você continuar assistindo, para você continuar maratonando isso aí. Tem várias coisas que pegam você para você continuar assistindo. Acho que uma das principais é esse desenvolvimento do Iruma,
mas por coisas que você sabe, que você tem noção que podem acontecer. Então você tem uma classificação de poderes, digamos assim, uma classe social que você vai subindo de acordo com as suas conquistas nesse mundo dos demônios. E ele vai evoluindo o Iruma nessas classes sociais a ponto de você ficar interessado. Tá, mas o que ele vai fazer na próxima vez para poder subir de novo? Porque ele já subiu uma, já subiu outra. Mas qual vai ser a próxima coisa? O anime faz muito isso. Ele te prende também por umas questões diretas, né? Digamos diretas, sobre o desenvolvimento deles, tendo impacto na posição social dele. Então, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai amadurecendo, isso também tem impacto na posição social dele, e você vê isso através dos rankings. Então é uma maneira muito direta de te mostrar o que está acontecendo sem precisar partir para coisas subjetivas, como por exemplo a aprovação dos amigos, né? Então você tem uma comunicação direta sobre o que está acontecendo com o Iruma e qual é o impacto dele na sociedade. Então, assim, um anime muito divertido, como eu falei. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Iruma-kun é muito bom e você deveria ter assistido ou assistir agora, porque, né, nada me impede, tá na Crunchyroll, vai lá.